Olá galera, tudo bem? Estamos por aqui novamente. Esse vídeo aqui, na verdade, faz mais de um mês que eu tô aqui me ensaiando para gravar ele e estamos meio nessa correria, mas hoje foi um dia que eu tava fazendo várias atividades onde o Senhor me tocou muito para gravar esse vídeo para vocês aqui no YouTube. Na semana que o Felca gravou aquele vídeo, teve uma explosão, né? Na questão da adultização da criança. E eu vim falar sobre essa adultização da criança e vim falar sobre uma frase bem do provedor ao caçador, né? É isso que um sistema colocou. Eu não tô falando de política, não coloca isso na tua cabeça em momento nenhum. Nós vamos falar aqui sobre o mundo espiritual. O que o Senhor tocou no meu coração para me falar para vocês. Algo que quem é bem espiritual, quem busca Deus, vai entender que a atmosfera que eu quero falar com vocês aqui. Sobre a questão do provedor ao caçador, foi algo que o sistema colocou para tirarem os homens daquilo que é a família, de ser o provedor da casa, o provedor do lar. Então, de provedor vira caçador. O Senhor, eu estava ali trabalhando durante muito tempo para gravar esse vídeo e acontecer alguma coisa que não dava certo. E durante essa manhã eu tive várias visões, estava em momento de oração, completamente saindo aqui do natural. E é onde que Deus falou sobre o provedor ao caçador. No Antigo Testamento, você vê que Deus fala com muitos homens, né? No Antigo Testamento, há também a caça às crianças, para oferecer a deuses, né? Então oferecia a Moloque, outros eram em caçar os recém-nascidos, né? Como a gente vê com Moisés, como a gente vê a segunda vez com Jesus. Matarem os recém-nascidos, as crianças. E a gente vê que no Antigo Testamento, quando Deus começa a falar com os homens, por que ele fala com os homens? Porque o homem, quando se levanta, ele consegue conduzir uma nação. O homem, quando se liberta, amadas, nós mulheres somos bênçãos virtuosas espiritualmente. Mas quando o homem se converte de coração, não tem como a vida, a família, a cidade, quem está ao seu redor ser a mesma coisa. Porque isso é uma luta muito grande para o homem se converter na casa. E o que o sistema coloca? Muita coisa para que esse homem saia do que a natureza divina dele com Deus, para que ele se perca em outras coisas. E o que acontece? Se você pega na questão do Salomão, quando vai aquelas duas mulheres lá, de quem que é o bebê? Dele fala, daí, para quem não sabe da história, estão lá, então vamos repartir. Daí a mãe fala, não, se é para repartir, fica com ela. Daí ele sabe quem que é a mãe. Porque o homem, ele age pela razão, não pela emoção. O homem tem visão. O homem, ele sabe distinguir o certo, o errado, na questão da razão mesmo. E nós somos com o dom espiritual, com o dom de mãe, de acolhimento. E o homem provedor, e vamos para frente. Vamos, nação, vamos que vamos. Vamos para caça, vamos para lida, igual disso aqui no Paraná. Você tira esse homem, a casa fica vulnerável a qualquer tipo de situação. Entendeu? A qualquer tipo de situação. Se o homem, o provedor, é um leão dentro da casa, o inimigo vai passando de longe. Ele não consegue ter aquela porta aberta, como se tivesse um muro, que é a figura do homem. A criança, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz o amor, ela muda o ambiente. Ok? Pegou, né? Com os anos se passaram, nós temos que tirar o provedor da área. A autoridade desse homem. Ou ele é um Zé Mané, ou ele é um homem macho alfa que... Macho alfa não, perdão. Ou ele é aquele macho que chega, briga, xinga, que mostra a autoridade de homem. Não consegue ter um equilíbrio. A nossa sociedade ou é 8 ou 80.
e o Espírito Santo é equilibrado, é no meio. Esse homem que a gente está falando é o homem que o Senhor se agrada. E aqueles homens da Bíblia, quando o Senhor falava com eles, algo acontecia, que o pau comia e nações eram batalhas para serem libertas. Quando chega Jesus, Jesus anda com os 12. Eu não estou falando de machismo aqui, não. Porque o homem é o provedor, o homem vai na frente, o homem tem a razão. E o Senhor estava ali. Eu tenho que preparar eles, porque eles são os generais da casa. Entendeu? Os 12. E nós temos as crianças. Espera aí que vocês vão ver o que eu vou chegar. O que aconteceu? A primeira vez, né, são aqueles homens preparados. Segunda vez vem Jesus, deixa homens preparados para salvar nações. Homens cheios da unção do Espírito Santo. E nós estamos vindo a vinda de Jesus. E esses homens nossos hoje, muitos, estão saindo do propósito de ouvir a voz de Deus, com várias coisas que o mundo tenta colocar. E a primeira coisa é que os homens e mulheres, mas eu vou falar principalmente os homens, que nós estamos aqui falando mais entre mulheres, eles são perseguidos por Satanás para decaírem no propósito que Deus colocou de provedor. E tem muitas mulheres também que vai no mesmo embalo, mas principalmente os homens. Se nós tirar essa figura, a gente acaba. A nação brasileira tem dois comandos demoníacos muito grandes. A corrupção e a promiscuidade. E hoje eu quero falar sobre promiscuidade. Sobre dopamina. Você vai ver onde que vai chegar essa conversa. A promiscuidade, ela rouba o homem e a mulher de Deus, mas principalmente o homem. O homem que não conhece, não tem acesso ao amor do Pai, a ser um homem liberto. As emoções dos homens são recolhidas, guardadas em secreto. As nossas são mais escancaradas, mais emotivas. Nós queremos buscar cura, nós queremos buscar ajuda, nós queremos, né? E muitas das vezes a gente não consegue olhar para o homem que está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Como isso vivem, como igreja, como família, como um todo. Nós muitas das vezes não temos tempo para escutar o que os homens têm de dores, porque nós somos muito atrás de nossa cura. E eu vou falar para vocês situações que levam o homem a cair. E uma das situações é a pornografia. A pornografia tira a energia do homem, tira a força que ele tem, humilha a esposa que está dentro de casa, a filha. Aquele provedor vira caçador. E chega num ponto, devido a casamento, estrutura dentro de casa, que isso vira normal. Mas esse normal financia o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres e os abusos dentro dos lares. Mulheres também cristãos, todos são passados por essa situação. Por quê? Eu vou falar para vocês bem na hora alguém ligando. Por quê? Essa pornografia, promiscuidade, são coisas que não se pode ver. E eu vim falar principalmente dessa área. São pecados que não é escancarado ao público. Você vai num quarto secreto, tá ali vendo? E muitas mulheres também passam por isso. Tá ali, ninguém vê meu pecado. Não vê eu fumando, não vê eu bebendo, tá ali. Mas o pecado para fora desse quarto, ele é na agressividade, na gritaria, humilhando quem tá dentro de casa. Aquela dopamina do cérebro barata que é através de pornografia, não só pornografia, celular, jogo, a dopamina barata, aquela sensação de prazer muito rápida.
Aí o que que coloca? Principalmente a pornografia é como se fosse um 220 na cabeça, que a pessoa fica, nossa, tô bem, porque depois eu, né, fiz o que eu tinha que fazer ali, eu tô suave. Mas isso financia a morte de muita criança. Muita criança é financiada através disso. Meninas que foram abusadas dentro de casa porque entrou, primeira porta que o diabo entrou foi através da pornografia. Aí vem o demônio do adultério, da prostituição, da humilhação, da gritaria, da murmuração e vai entrando porque foi aberta uma brecha. E aquele que era o provedor vira o caçador. Ali é tão uma sensação de dopamina, pá, que ele começa a relação entre homem e mulher e de repente vai para aquela, para mulher com trios, mulheres com mulheres, homens com homens, e vai naquela situação tão ali, e ele quer mais, ele vai se perdendo. Aquilo que o Felca falou foi algo muito grande para nós cristãos, porque nós gostamos muito de falar de muita coisa e aquilo que importa, aquilo que é real, às vezes a gente não consegue focar nisso. Vocês imaginam quantas crianças, através disso, estão sendo abusadas nesse momento, financiadas. E como eu falei, que é um demônio que é lançado da promiscuidade, porque acham bonito, né? E para você ter uma ideia, hoje eu estava lavando roupa falando assim, meu Deus, tanto homem que tem uma profissão tão boa e alcoólatra, sabe? Homens inteligentes, sábio. O que que coloca no rótulo ali da cerveja boa? Uma mulher gostosona, pelada, o rótulo da cerveja, tirando o provedor para caçador. Eu vou caçar aquilo dali. Aí fica mais se achando garanhão, tô mais novo, tô mais... Entendeu? Tô mais foda, vou falar aqui a linguagem para vocês entenderem. E tira o provedor para o caçador. E o que que vem na memória de uma pessoa? Eu preciso ver um videozinho, eu preciso ver tal coisa, sabe? E começa aí a batalha. Hoje é promiscuidade, a corrupção muito joguinho. E você não entende o que que acontece dentro da tua casa. Nós temos que abrir as cortinas dos nossos olhos, que isso financia mortes. As nossas crianças, meninas de 12, 13 anos, elas querem ser tudo menos uma mulher virtuosa. Por quê? Porque a gente reclama da louça, a gente reclama do tanque cheio, a gente fala que a nossa vida está cheia de problema. Nós que servimos a Deus, vivemos com esse ai, sabe, num mundo na maravilha. Muito bom. Nós não... Hoje, nós estamos vivendo uma situação que nós, mulheres cristãs, está difícil tirar uma moça, nossas filhas, adolescentes, da situação que elas vivem. Que situação vive? Eu só vou ser bonita quando eu tiver tal X de beleza, porque dentro da minha casa eu nunca ouvi falar que eu sou bonita. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O homem é tirado da figura de provedor, preso em pornografia, joguinho, deixa o homem cego. Espiritualmente ele não consegue ter conexão àquele homem, os homens que ouviam a voz de Deus, que seguiam Jesus. Aquela característica que o Senhor colocou para eles irem, para eles levarem a família. Dentro das casas, as mulheres estão pagando preço espiritualmente, levando a casa, indo. Mas o Senhor quer os homens, Ele quer falar com homens que cura, liberta e restaura. E sair daquela condição que estão dopados espiritualmente, castrados espiritualmente. Castrados espiritualmente, tirado para fora aquela figura que colocou de ser um macho, provedor, protetor. Eu tô aqui, minha família não, na minha filha não desce até no chão, entendeu? Sabe? Eu escutei um homem falar assim, filha, você vai sair com essa roupa de academia no cursinho de inglês?
Essa leg apertada? Não, você não vai sim para academia, não vai para o cursinho de inglês. Eu achava isso ridículo, mas é isso que o mundo está precisando. O Senhor manda falar. Eu deixei de tirei o provedor, eu coloquei o caçador que olha, opa, olha que mulher, olha que não sei o quê. Respeita a família do outro, sabe aquele homem? Respeita a família, ela tem pai. Ela tem pai. Então, o que eu falo das crianças? Tem homens, antes de eu ir nesse fato, tem homens pagando 50 mil para ver relação de bebê com homens mais velhos. A doutora Ana Beatriz colocou que o cara pagou 50 mil para ver uma criança, um bebê de 9 meses. Essa dopamina do Satanás aí, atrás da promiscuidade, prostituição, vendendo criança, tráfico de mulheres, começa através de ver um vídeo de shortinho pequeno de mulher na internet. Depois vai para a relação de homem e mulher. Depois o Satanás começa a colocar, não, você precisa ver mais coisa, você precisa ver mais coisa, mulher com animal, mulher daquele jeito, e de repente aquilo nada satisfaz e vai para nossas crianças, meninas de 12, 13 anos que estavam sendo vendidas, dancinha, sensualizando, e o mundo não via. Mais de 7 anos isso acontecendo debaixo dos nossos olhos. E um cara com fobia social que não saía do quarto preparando uma investigação de 1 ano para colocar na internet. Ah, Vivi, outras pessoas falaram. Outras pessoas plantaram sementes, é claro, 10, top. Mas só que nós que somos mulheres, homens, a gente fala muito pela emoção. E o Felca foi intelectualmente ali traduzido pelo Espírito Santo. Ele crê muito em Deus, para que nós levássemos um choque de realidade. Nós não falamos sobre essas coisas dentro de lugares porque a gente tem medo de trazer escândalo. Os cristãos têm medo de chegar para pastor e falar, eu sou preso na pornografia, eu sou preso no jogo do tigrinho, eu sou preso num monte de coisa aí que ninguém vê, mas eu tô preso. Porque aquela dopamina de sensação de prazer vai trazendo mais, a pessoa se perde. Eu era presa, eu não posso ficar com a cabeça vazia. Porque se eu ficar 2, 3 dias com a cabeça vazia, eu tenho vício do alcoolismo, eu vou para o alcoolismo. E se eu for para o alcoolismo, eu não valo mais nada, eu não presto. Vocês querem saber? A verdade é essa. Eu vou para um monte de coisa errada, uma porta que é aberta e é fechada na minha vida, então eu não vou. E quando você vai, você está patrocinando a desgraça de muita coisa. É como o homem, abriu a porta da pornografia, vem a desgraça. Abriu a porta do alcoolismo, na minha vida, vem a desgraça. Eu sofro, meu filho, meu marido e toda a geração vai por água abaixo. Mas quando eu fecho essa porta, meu filho, meu esposo, vamos para cima. Como diz a irmã que falou hoje no grupo, rios vão fluir de água viva de dentro de mim. Quando eu tranco isso. Mas para mim trancar isso, eu tenho que falar, eu não posso com isso. Procura teu padre, teu pastor, teu psicólogo, terapeuta. Eu sou assim, no escuro, no escondido, no secreto. E sobre as crianças, vem aquilo dali. Então você tira do provedor, vira caçador. Essa criança aqui, ela tem que fazer tudo aquilo que os adultos querem. Eu vou contar uma história para vocês que aqui no Paraná, semana passada, quando eu tava querendo falar, eu queria escrever, mas eu tava assim, eu não consigo escrever, eu tenho que fazer vários vídeos para falar o que eu tô sentindo aqui dentro, sabe? O funcionária pública levou o celular para arrumar. E o rapaz começou ali, né, deletar as coisas, de repente ele viu uma criança de 9 anos. Era a filha dela. Ela colocava se exibir na internet, fazia cenas terríveis, chamava o garanhão lá não sei de onde e chamava a menina a sensualizar para mostrar para ele. Outra mulher com a filha de 12 anos, quanto mais sensual você fica, mais eles dão dinheiro. Ai, mas ele não encosta na minha filha. Mas se pega outra, ele tá abusando sexualmente, porque não termina só numa tela. O pastor fazendo vigília na noite, ele tinha o problema da pornografia, deixou o computador aberto. Já falei essa história. O irmãozinho de 9 anos foi lá e viu,
chegou no quarto e tinha um irmãozinho de 3 anos dormindo no quarto, terminou o serviço com o irmão de 3 anos. É isso que abre a porta, entendeu? A promiscuidade é sobre o Brasil, é um demônio. E às vezes a mulher de Deus ora, clama. Sim, nós vamos orar, nós vamos clamar. Mas e o como acabar? Primeira coisa, nós temos que aprender a ter dopamina cara dentro do nosso lar, da nossa casa. A dopamina barata leva a pessoas trevas. E uma número 1 é a pornografia, a promiscuidade e essas coisas que vão abrindo a porta para acontecer coisas bárbaras dentro da casa. Como que eu consigo uma dopamina cara? Me alimentando, tomando 2 litros d'água. E o número 1, fazendo devocional e lendo a Bíblia todo dia. Número 2, você fazendo exercício físico pelo menos 20 minutos. Número 3, toma 2 litros de água. Número 4, ambientes, novos lugares, novas pessoas que pensam a mesma frequência das coisas do reino que você. Se você anda com pessoa tranqueira, que gosta dessas coisas, desse lixo, você vai trazer esse lixo para dentro de você e da tua casa. Tira as pessoas que trazem essas coisas erradas. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que as coisas vão começar a clarear. Por quê? Porque é uma seta na música, nas séries, na TV, em toda parte, para que aquele que era o comandante do lar se perca nessas coisas que não tem nada a ver. Aí, nós educar os nossos filhos com a coisa do reino. Filha, você tá desse jeito por quê? Por que você tá usando essa roupa desse jeito? Por que você tá dessa forma? Você quer falar pra mãe? Você tem alguma coisa na tua imagem como mulher que você não gosta? Proteger, entendeu? E aí, nós vamos caminhando para procurar a viver uma vida saudável. O saudável é na oração e na Bíblia, mas existem coisas que o nosso cérebro busca, que é essas coisas que nos tira da presença, que é essa dopamina, a dopamina barata, a sensação de prazer, a sensação de ver o pecado secreto e oculto que a igreja não vê, que as pessoas não vê e que eu faço, que tá tudo bem, tá tudo certo. Então, quando eu começo a confessar o meu pecado, começo a ter novos hábitos, nova mentalidade, novas coisas dentro de mim, o meu lixão indo fora, eu trago a libertação para minha casa. Mulher, teu marido tá passando por isso? Não adianta você gritar. Ele vai dizer que é mentira, que você está ficando louca. Ou vai querer te ridicularizar. Começa a ter postura. Primeira coisa, deixe claro que você não aceita. O não aceitar não é no teu grito, não é no teu berro. Eu não aceito isso. Você está faltando com respeito. Se posiciona, se cuida, se ame, se valorize. Porque quando você olhar para dentro de você, se cuidando, se amando, se valorizando, automaticamente a energia vai para ele. Eu preciso mudar, senão eu vou perder essa mulher. Eu preciso ser um homem mais certo possível. Quanto mais curada, sarada, focada em si, a mulher se aproxima de Deus, há uma atmosfera de energia que vira a chave do homem. Sério. Isso é espiritual. Olhar para o olhar das nossas adolescentes e ter compaixão e amor para escutar o que elas têm para nos falar. Eu vou contar outra experiência. Tem um homem na internet que bombou porque ele trata bem a mulher e o filho. E ele toma uns gole, tomando cerveja. Ah, meu filho é lindo, meu filho é não sei o quê, meu filho é não sei o quê. E eu fui escutar, né? E ele fala, filho, você é um príncipe. Você é monstro, cara. O pai te ama. O pai te ama. Você é bom demais. E ele fala para a mulher dele, você é linda, você é maravilhosa, você é a mulher. Tá. De repente, manda um comentário lá para ele. Como você se sente ouvindo teu pai falar que te ama? Vários meninos da idade de 12, 13 anos perguntando pro Piá. Como você sente do teu pai falar que te ama? Ai, me emocionei. E o Piá começa a chorar. Piá, a gente acostumada a falar, Piá, de 12 anos ele começa a chorar. Eu falo agora pro meu filho, pro Guilherme, você é um príncipe. Você é lindo.
Eu olho para o Arthur, você é coronel, você é general. Vamos olhar para os nossos adolescentes e deixar eles falar. Vamos deixar eles. O que está acontecendo? Pode abrir o jogo. Eu não estou aqui para te julgar. Você é linda, você é maravilhosa. Eu acredito em você, filha. Por que você tá com esse shortinho atolado? Por quê? Mas falar com amor. Falar você tem o amor aqui incondicional dentro da tua casa. Nós estamos perdendo crianças e adolescentes por a sexualidade. E ontem me partiu o coração quando eu vi, eu estou estudando muito a mentalidade humana, a Camilinha falando, com 9 anos, meu pai chegava bêbado, daquela que o Ítalo andava junto, né? Que ele fazia a questão da sensualidade, a menina dos 9 aos 17 anos sensualizava na internet e tal. E ali que foi a denúncia, né? E ela falando, com 9 anos eu era pequena, meu pai chegava em casa bêbado e minha mãe trabalhava. Aquela narrativa que a gente já sabe. Pega uma criança vulnerável, sem a estrutura do pai, sem a estrutura da mãe. Ela falou assim, ele me deu maquiagem, ele me deu um quarto, ele me deu, entendeu? Arrumou cabelo. Antes ela sensualizava, agora ela parece com um ursinho com uma cara triste. Porque eu gostava muito dele, mas ela não sabia o que ele estava trazendo para a alma dela. E os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, eles querem amor. Os adolescentes querem amor, a criança quer carinho. E quando a gente não usa para isso, a promiscuidade, a prostituição, a sensualidade, esse mal que está sobre o Brasil pega aquela pessoa que está ali com falta de amor, falta de carinho, da autoestima e leva para si. E ali faz um boneco de ganhar dinheiro para acabar com a vida da adolescente daquela criança. Pergunto para uma menina de 12, 13 anos o que ela quer ouvir. Se ela ouve que o pai ama, que a mãe ouve, que está blindada desse mal, ela não vai cair na garra de qualquer jaguara, de qualquer sem vergonha, porque ela sabe que aonde que está a estrutura familiar dela. Mas pega um pai que traz pornografia, que xinga, que briga, que grita, onde que ela vai parar? O primeiro jaguara que ela encontra, ela vai entregar a vida dela. E você pode ir lá, orar, se humilhar, fazer, o Senhor pode fazer lá na frente, mas a tua filha vai passar por uma dor. Então coloca a estrutura dentro de casa, filha, você é linda. Se fulano tá fazendo tal coisa, deixe que faça, mas aqui você sabe que você tem um amor genuíno. A autoestima. Mas o meu marido vive tá vendo pornografia. Cuida de você, olha para você que espiritualmente esse homem vai levar um choque de realidade. E quando você estiver tão bem emocionalmente, espiritualmente, você vai ter poder de tomar qualquer decisão a respeito a ele. Mas o que eu quero te chamar hoje é que quando você se levanta a sua casa, acorda, vocês acordam e esse mal vai cair por terra na vida desse homem. Nós estamos aqui, através desses vídeos que eu vou fazer essa semana, para levantar o provedor da casa, para levantar o homem da casa, seja teu filho, teu neto, teu marido ou qualquer um da esfera masculino dentro do lar. É muito espiritual. Às vezes ele não quer estar ali, mas algo satânico vai para a memória e para a mente dele se perder. E você, como uma mulher de Deus, o primeiro passo, você vai orar, você vai fazer devocional todo dia, você vai cuidar de você, você vai tratar ele com amor e você vai começar a ver resultados na tua vida. A promiscuidade não vai entrar na nossa casa e na nossa família. E eu vou trazer experiências de fora e minha para te dizer como que você vai libertar a tua família. Eu creio em nome de Jesus. Nós somos uma nação liberta. O provedor da casa vai despertar. Chegou a hora de sair o nosso provedor não vai ser caçador daquilo que o inimigo quer que ele casse. Ele vai proteger. Ele vai guardar a família. E você, mulher, saiba se posicionar. Como disseram hoje no grupo, a nossa boca tem poder. A nossa casa servirá ao Senhor, nossos filhos servirão ao Senhor, a nossa geração servirá ao Senhor.
E aquele homem que está perdido ou na promiscuidade, ou adormecido, ou em outra conexão, bebida, jogo, tudo isso vai cair a partir de você que está ouvindo esse vídeo. Qual que é a tua atitude hoje? Começa a cuidar de você. Começa a olhar para dentro de você. Esteja bem o suficientemente para você derramar sobre a vida dele. E tem muito testemunho de homens que foram curados, libertos e restaurados pela graça de Deus. E um testemunho é o meu marido dentro da minha casa. Ele foi um homem curado, transformado. E ele era um homem vida louca mesmo. E eu tive que aprender a conduzir para que ele fosse liberto em várias áreas da vida dele. Ele teve muito tempo em cadeia penitenciária, ia, saía. E hoje ele é um homem liberto. Ele tem outra mentalidade. E eu falo, você vai conseguir. Seja de jogo, de prostituição, de alcoolismo, de qualquer coisa que alguém da tua casa está preso hoje. Ou dentro de uma cadeia. Você vai conseguir, porque o Senhor está te dando sabedoria nessa tarde. A promiscuidade não vai tomar conta da tua família. Às vezes você perdeu o teu casamento por uma amante, por uma prostituta, por alguém que fez algo no teu lar. Mas hoje você se posiciona. E Satanás sabe de quem você é filho. Ele sabe que se você andar no princípio, naquilo que ele te chamou, ele não tem como